Hello students, hello subscribers, Teacher Shirley, começando mais um vídeo nesse canal. Welcome to my channel. Pode rodar a vinheta. Bom, o nosso vídeo de hoje é um pouco diferente do que fizemos até aqui. Nós vamos conversar um pouco sobre tópicos gramaticais. E eu nomeei esse vídeo de hoje como 10 Topics an English Student Should Know, ou seja, 10 tópicos, 10 assuntos que um aluno de inglês deveria saber. E aí, tá preparado? Acredito que você, de repente, já conheça alguns deles, mas vamos seguindo e aí depois nos comentários você escreve se você conhecia todos ou aqueles que você ficou sabendo a partir desse vídeo. Alright? Bom, o tópico number 1 dessa lista é relacionado ao pronome eu, que em inglês a gente usa apenas uma letrinha para escrevê-lo, né? Que é a letra I. E esta letra, aí é a explicação que eu quero dar para vocês. Ela tem que ser sempre em maiúscula, tá? Essa letra sempre em maiúscula, porque é um pronome importante e faz parte da regra do inglês que este pronome seja escrito de forma sempre maiúscula. Apesar de ser apenas uma letrinha, né, em português a gente acha que não tem nenhuma palavra de uma única letra que seja com letra maiúscula. Às vezes a gente tem às vezes a gente tende a fazer essa comparação, não importa se esteja no início ou no meio, é o I, letra maiúscula. O tópico number 2 ainda está nesse assunto de letras maiúsculas. Em inglês nós temos algumas palavras que sempre devem ser escritas com letra maiúscula. E eu vou falar duas delas para vocês. Uma são os dias da semana. Eu já li uma vez que cada dia da semana em inglês está relacionado a um deus. Então, na gramática está estipulado que Sunday, Monday, Tuesday, enfim, os 7 dias da semana devam ser escritos com letra maiúscula, o que não acontece no português, tá? Mas em inglês não se esqueça. E a outra categoria de palavras são as nationalities, as nacionalidades. Elas são consideradas proper adjectives, adjetivos próprios. Então, se tem essa característica aí de ser próprio, tem que ser letra maiúscula, ok? Então, Brazilian, American, Australian, sempre com letras maiúsculas, ok? Nosso tópico number 3 é relacionado aos nomes próprios. Muitas crianças, principalmente, elas querem saber como que se fala o nome delas em inglês. Traduzir nomes não é uma prática adequada. Primeiro porque há nomes tipicamente brasileiros e que não tem como você falar esse nome em qualquer outro idioma. O que pode acontecer é que haja realmente um nome em inglês que também é utilizado aqui no Brasil. No meu caso, Shirley. Só que a pronúncia vai ser bem diferente. O que pode acontecer é um estranhamento por parte dessa criança, porque a pronúncia vai ser totalmente diferente, porque é um outro idioma, né? Então, para citar alguns exemplos, no meu caso, em inglês diríamos, na pronúncia inglesa diríamos Shirley, Patrícia é Patricia, Paulo é Paul, Pedro é Peter, e a criança pode achar estranho, né? Mas é isso que acontece. Nosso tópico 4 é em relação à ordem de dois tipos de palavras. Em português, por exemplo, nós dizemos carro amarelo, né? Em que carro é o substantivo e amarelo é o adjetivo. Em inglês, essa ordem é diferente. Primeiro a gente fala o adjetivo, yellow, e depois o substantivo car. Então ficaria yellow car. E alguns alunos, adolescentes, falam que em inglês é tudo trocado só baseando-se nessa questão do idioma, né? É uma característica da língua inglesa, toda língua tem as suas características próprias e se a gente for comparar, a gente sempre vai achar
diferenças entre as línguas, né? É normal isso. Então não é legal, não é adequado você dizer que em inglês é tudo trocado, baseando-se somente nesse ponto gramatical em que em inglês você fala primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Até porque em inglês há também adjetivos que ficam na posição posterior ao substantivo, como em português. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Nosso tópico number 5 é em relação aos verbos. Em inglês não há verbo, não deve haver verbo sem sujeito. Porque, como vocês devem saber, em inglês nós não temos uma forma verbal para cada pronome, como há em português. Em português você pode omitir o sujeito por causa da terminação verbal. Então, quando você fala estudei, a gente sabe que essa forma verbal se refere ao eu, por causa desse ei, dessa terminação ei. Mas em inglês não há esse tipo de terminação e na maioria das vezes é uma palavrinha para todas as pessoas, né, para todos os pronomes. Então você sempre tem que escrever o sujeito, falar o sujeito, ok? Isso só não vai acontecer quando você estiver usando o verbo no modo imperativo. Nosso tópico number 6 é em relação à acentuação. Em português nós precisamos estudar as acentuações, né, as regras de acentuação, mas em inglês não há acento gráfico. Então pode comemorar os alunos que não gostam de acentuação, porque em inglês não há acentuação, acento agudo, acento circunflexo. Há pouquíssimas palavras no idioma que levam acento, mas essas palavras não são necessariamente do inglês, elas vêm de outra língua, o francês na maior parte do caso. O nosso tópico number 7 é em relação a algumas palavras que nós já utilizamos aqui no Brasil em inglês, só que elas foram importadas de uma forma errada, ou pela metade, enfim, elas não estão adequadas para serem usadas no contexto, na conversa com um nativo, por exemplo, porque ele não entenderia ou ficaria confuso. Há uma palavra clássica que nós usamos aqui no Brasil, é notebook. A gente usa notebook para designar o computador portátil, quando na verdade notebook significa caderno. Essa é uma palavra que eu já ensino para os meus alunos desde pequenos. Vamos usar o notebook. E aí eles falam, mas está em casa. Alguns brincam, mas está em casa. Aí eu falo para eles desde o início que notebook significa caderno. A gente também usa aqui pendrive. Na verdade, não existe pendrive, é flash drive. Aquele cartaz, né, aquela propaganda grande que a gente vê nas ruas, que a gente chama de outdoor, uma palavra em inglês, mas na verdade o nome daquilo é billboard. E uma outra que a gente também usa normalmente é shopping, para se referir ao centro comercial. Só que a gente deveria usar shopping mall ou então apenas mall, porque o que nós usamos, o shopping, na verdade, para eles é apenas o ato de fazer compras, então não está correto. Apesar de nós estarmos usando em inglês, a palavra não é essa, não é a adequada. Nosso tópico number 8 é em relação a dois tipos de palavras que nós temos em inglês: as palavras transparentes e os false friends. Deixa eu explicar o que significa cada uma. As palavras transparentes são aquelas legais que quando você as vê num texto, você rapidamente identifica o que significa, porque a escrita delas é bem parecida com o português. Então, para citar algumas mais comuns, taxi, sofa, television, radio e por aí vai. A gente pode usar e abusar dessas palavras transparentes para entender o texto. Mas, em contrapartida, há também os false friends, que são os falso cognatos, que também são palavras
muito parecidas com o português, só que elas não significam nada do que parecem. Nós temos, por exemplo, a palavra parents, que a princípio, para um estudante, pode parecer parentes, só que parents significa pais, pai e mãe. Outra palavra é actually, que não significa atualmente, na verdade é o significado dela, tá? Então só com o aprendizado, com o passar do tempo é que você sabe, você aprende a identificar o que é false friend e o que é a palavra transparente. Nosso penúltimo tópico é em relação ao uso de algumas letras do alfabeto. É comum a gente brincar de hangman na escola, né, com os amigos. Se você for brincar de forca, que é o hangman, e a palavra for em inglês, e você estiver adivinhando, evite usar logo de primeira, evite falar logo de primeira as letras J, Q, X e Z, pois elas têm menos ocorrência na língua. E o nosso último tópico, o tópico number 10, é relacionado à tradução. Sim, não poderia deixar de ter esse assunto aqui, porque quando a gente começa a aprender um novo idioma, é tentador você sair traduzindo tudo. E, com a atualidade, usar aplicativos, sites de tradução. Tomem bastante cuidado. Não confie 100% neles, porque as palavras podem ter vários significados e ele pode te trazer apenas uma palavra que dentro daquele contexto que você precisa usar não tenha nada a ver. Outra coisa é porque algumas palavras em inglês elas têm a função apenas gramatical e se você for traduzir para o português elas não vão ter significado. É um exemplo do does, did, que são partículas que a gente coloca no início da pergunta para indicar o presente e o passado. Elas têm apenas a função decorativa, a função gramatical, não tem uma tradução. E também acontece o inverso, de você ter, por exemplo, em português um número de palavras e quando você passar para o inglês, esse número de palavras ser menor. Aconteceu bastante comigo, por exemplo, com o verbo like. Em português você diz gosto de, em inglês é apenas like. Então, para poder ficar mais claro, se você quiser dizer em inglês eu gosto de maçã, você vai dizer apenas com 3 palavras. I like apple. E o aluno iniciante, pelo menos aconteceu comigo, tinha essa mania de querer traduzir palavra por palavra. Então, não faça isso, tenha cuidado. Então, vamos terminar fazendo o resumo dos principais tópicos. Eu, sempre em maiúscula, tá? Em letra maiúscula. Dias da semana, Sunday, Wednesday, letra maiúscula também, assim como as nationalities, Brazilian, Australian, Argentina, por aí vai. Actually, false friend, não se esqueçam que há palavras que são amigos falsos, falsos cognatos. E brincando de hangman, as letras que têm menos frequência nas palavras em inglês são J, Q, X e Z. Tá bom? E faltou uma dica, vai ficar como dica bônus. Em inglês, não separe sílabas. As regras são totalmente diferentes das regras do português. Se a gente for seguir as mesmas regras, nós vamos errar. Nós não aprendemos a separação de sílabas aqui no Brasil. É um assunto bem raro, não conheço ninguém que tenha aprendido. E eles lá aprendem até quando crianças, mas aqui no Brasil isso é um pouco mais complicado. Então, nada de separar palavras em inglês, a não ser que você já saiba como são as regras. Bye, bye. O ideal é que você diga que o nome dela é o mesmo, porque há nomes tipicamente